Fala galera, beleza? Jansen do Alpha de Elite aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 momentos que você deve calar a boca e ficar em silêncio. Mas do que saber falar bem e responder à altura, na grande maioria das vezes o silêncio deve e sempre será sua melhor resposta. Pois o desprezo e a indiferença é uma das piores formas de se maltratar alguém que fez por merecer essa atitude vinda de você. Além do que isso vai lhe deixar com aquele senso de superioridade, fazendo você se sentir o frio calculista do Thomas Shelby aí, né? Por isso, bonitão, fica nesse cacete desse vídeo até o final, porque o último desses 5 momentos que eu vou falar é o que disparado, mas eu tenho total certeza que vai e acontece isso com você todos os meses. E que mais você precisa implementar o silêncio de forma efetiva, que vai lhe garantir uma boa reputação e manter o seu respeito. Então, sem enrolação, bora logo pro primeiro, quando não tiver o que falar. Velho, pense na gastura que me dá quando eu vejo uma pessoa que nitidamente não sabe, não tem ou não precisa falar nada, tentando se validar para terceiros só para querer chamar a atenção e não se sentir excluída de uma conversa. Quando você seleciona melhor os momentos que você vai falar, mais você tende a dizer algo relevante e que as pessoas vão parar para te ouvir. Eu tenho quase certeza que você deve conhecer alguém que é assim. Sempre que essa pessoa chega em determinado local, ela não para de falar um segundo sequer a respeito de qualquer coisa que vira a cabeça dela. E que ninguém nem sequer fez questão de perguntar o que quer que seja a essa pessoa. Partindo desse ponto e analisando essa pessoa, você vai chegar à conclusão de que ela não é alguém relevante o suficiente e interessante a ponto de você e nem ninguém querer estar na presença da mesma. Por isso, quando não tiver o que falar, ou quando não quiser dizer nada, simplesmente prefira ficar em silêncio, sair do local, pedir para a pessoa se retirar dali e deixar você a sós, voltar a fazer o que você estava fazendo e por aí vai. Inclusive vale salientar que nesse caso em questão de quando você estiver ocupado com alguma coisa, seja treinando, jogando Fortnite na ranqueada, lendo um livro que você comprou na lista de livros indicados aqui na descrição, aprendendo a dar um mortal de costas, etc. Que apesar de você de primeira se sentir um mal educado, que tu continue mantendo o silêncio e respondendo de forma fria a alguém que está nitidamente lhe perturbando em um momento importuno. Pois se você der corda muitas e muitas vezes na sua vida, você vai deixar de fazer o que devia pelo simples fato de não saber usar o silêncio como resposta. Eu, por exemplo, direto acontece de eu estar lendo um livro meu na praça e começar a vir um monte de gente puxar assunto, mesmo eu estando quieto sozinho lá no meu canto de boa. E eu simplesmente cumprimento a pessoa, falo alguma coisinha besta por 1 minuto no máximo e viro o rosto para baixo e começo a ler. E logo essa pessoa sai e me deixa tranquilo na minha. Segundo, não ver um esforço claro de comunicação. Ao longo da minha vida eu vim percebendo que várias e várias pessoas a qual eu falava simplesmente só falavam comigo porque sempre era eu que fazia questão de cumprimentar ou iniciar uma conversa. Quando você aprende a ser mais frio e desapegado, percebe que isso é uma puta de uma verdade. E chega a ser incrível, velho, a quantidade de pessoas que vão deixando de fazer parte, entre aspas, da sua vida. Pois você vai ver que elas estão um pouco se ferrando pra você, ou não fazem tanta questão assim de manter o mínimo contato que seja contigo. Por isso eu quero que você realmente faça o teste aí a partir de hoje e vá me dizendo o resultado depois em comentários de outros vídeos do canal aqui, ok? Sempre que você estiver andando na rua ou em qualquer lugar, ao avistar pessoas que você conhece, simplesmente só olhe para elas nos olhos e veja se é ela quem vai dar o primeiro e aí para você, ou ela só falaria se você quem desse o primeiro contato. Em alguns casos você vai ver que se você for muito otário ao ponto de vista das outras pessoas, perceberá que nem sequer olhar na sua cara essas pessoas vão olhar. E já juntando com o terceiro, ao ser tratado com menosprezo e indiferença. Respeite a si mesmo o suficiente para nunca mais ser tratado como uma pessoa qualquer e que não tem nenhum valor. Quando você tem ciência do valor que você tem, você para de querer mendigar a atençãozinha de um monte de pessoas que não são merda nenhuma, mas que volta e meia, você por querer pagar de menino bom, vai ser tratado assim, com frieza, indiferença e N outras coisas. Todavia, a partir do momento que você começa a perceber que uma pessoa não tá lhe dando a devida atenção, respeito, reciprocidade e consideração, use o silêncio e desarme ela com o efeito espelho, sendo simplesmente total indiferente a qualquer coisa que envolva essa pessoa. Ou seja, sendo mais claro, quando ela estiver em algum lugar, fique na sua e finja que não a viu. E corte o máximo qualquer tipo de interação com ela, seja virtualmente ou pessoalmente.
E ao fazer isso, aplique um certo drama de forma indireta em suas atitudes. Como só de mero exemplo, se você tivesse ido para uma festa privada só entre amigos e visse que essa pessoa tá lá no meio, uma coisa legal a se fazer seria cumprimentar absolutamente todos, dando um abraço e deixar para falar com ela por último e ainda só estender a mão para dar um soquinho contra a mão dela. Que aí os efeitos disso você deve entender como vão funcionar na cabeça dela mais ou menos, né? Não. Burro! E nota, se ela tomar a iniciativa de vir falar com você, simplesmente seja educado e responda no maior nível de indiferença do mundo, com 2 ou 3 palavras no máximo. E vale uma ressalva também muito importante ao fazer isso: jamais demonstre que você tá com raiva ou que você se importou com o jeito que ela lhe tratou anteriormente, ok? Simplesmente viva a sua vida como se ela fosse uma estranha que você não se interessa em nenhum sentido. E eu vou te indicar um vídeo que vai estar aparecendo aqui agora em cima dos cards de como parar de ser otário, que é muito bom que você veja, pois tem muito a ver com esse tópico aqui. E relaxa que no final eu vou deixar um card extra para te lembrar dos vídeos aqui de cima, ok? E aí, bonitão, rapidinho aqui agora, hein? Se você quiser trabalhar como digitador de marketing online, Ganhando em dólar. só cedendo serviços para empresas como Google, Netflix, os caramba 4, passe no primeiro link da descrição para você saber como dá para trabalhar dessa forma aí, ok? Quarto, quando estiver com a cabeça fora do lugar. Uma das piores atitudes de um lutador é entrar numa luta depois de ter sido provocado e estando descontroladamente irritado. Pois nos momentos de raiva, nós tendemos a não pensar muito e só agirmos com impulso, ignorando qualquer planejamento e estratégia. Trazendo isso para o cotidiano, jamais haja com impulso nos momentos de raiva, porque por mais que você queira resolver o quanto antes, muitas vezes a melhor coisa a se fazer é recuar e planejar uma estratégia que a curto, médio ou longo prazo vai ser muito mais efetiva do que qualquer ação precipitada. Porque, por exemplo, suponhamos que Jarbas fosse um cara comum que trabalha ganhando um salário como instrutor de saltos de bungee jump. E em um belo dia um magnata da indústria do carvão, chamado John C. Rockmatter, decidiu fazer o primeiro salto dele com Jarbas, que enquanto preparava toda a estrutura, só ouvia reclamações da parte do magnata sobre qualquer coisa que ele enxergava em sua frente. Até mesmo do corte de cabelo no tapa, que Jarbas tinha pagado 80 conto para deixar daquele jeito, né? E quando estava tudo pronto para o salto e o magnata já ia pular, ele para e olha para trás, olhando bem para a cara de Jarbas e fala: "Ei, eu acho que eu já dei uma foda com sua mulher um dia antes de vocês se casarem. Eu me lembro de alguém já ter me falado do marido dela ser um instrutor de bungee jump aqui desse lugar." E nisso ele saltou. Jarbas, explodindo de raiva, olhou ao seu redor e só conseguiu enxergar uma coisa: uma bela tesoura de cortar grama, que sem pensar pegou imediatamente e só deu uma talpa na corda que prendia o vacilão. Por mais fantasiosa que seja, geralmente coisas derivadas de atitudes como essas que acontecem. O que se Jarbas fosse realmente inteligente, iria impor respeito ou ficaria em silêncio e planejaria uma vingança à altura que seria bem mais efetiva do que sujar suas próprias mãos no exemplo em questão. Ei, bonitão, se você ainda não segue o Alpha de Elite no Instagram, não segue no TikTok e não entrou no grupo do Telegram, faça isso agora, beleza? Que tem link aqui na descrição, ok? Quinto, tentarem te ofender. Assim como eu falei no começo, mantendo o silêncio em momentos como esse, você vai garantir seu respeito e uma boa reputação. Porque, como eu já disse, o desprezo é uma das piores formas de se maltratar alguém. Porém, para que isso funcione, ao tentarem tirar onda com a sua cara, você precisa deixar muito claro, na sua linguagem não verbal, que nada do que essa pessoa te falou te afetou. Agindo como se não tivesse ouvido o que essa pessoa disse. Que aí ela vai se sentir ridicularizada com ela mesma, pois ninguém gosta de ficar no vácuo, né? Principalmente uma pessoa que está tentando tirar onda de você. Mas às vezes o silêncio em certos casos não vai ser a única melhor opção a se usar. Por isso eu vou deixar 2 vídeos específicos aqui na tela final. Um é para você aprender a reagir a insultos e provocações, ou simplesmente aprender a parar de ser zoado. E mais outro sobre a arte do silêncio, ok? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever agora nesse cacete desse canal, ativar o sininho e já deixar seu like, beleza? Valeu, falou, fui!